Imagine um lugar na Terra tão vasto e enigmático que sua existência desafia nossa compreensão. Um lugar onde o silêncio é quebrado apenas pelo uivo de ventos implacáveis e onde os maiores governos do mundo parecem concordar em uma coisa: manter o público longe. Oficialmente, a razão é proteger um ecossistema frágil. Mas teorias apontam para algo muito mais profundo, algo que eles temem que possa abalar as fundações da nossa história. Este é um continente congelado, uma fortaleza de gelo com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase desabitado. Ele guarda segredos que a humanidade talvez não esteja pronta para descobrir. Segredos enterrados sob uma camada de gelo que, em alguns pontos, atinge 4 quilômetros de espessura. O que poderia estar preservado lá embaixo, em um estado de animação suspensa por eras? Formas de vida desconhecidas? Evidências de civilizações perdidas? Bem-vindo à Antártida, o ponto mais gelado, seco e inacessível do planeta. Um deserto polar onde as temperaturas despencam para quase 90 graus Celsius negativos. É um ambiente tão extremo que se assemelha mais à superfície de Marte do que a qualquer outro lugar na Terra. Essa hostilidade natural serve como o primeiro e mais eficaz guarda de seus mistérios. Mas a barreira natural não é a única. Por que existe uma teia tão complexa de restrições sobre o que pode ser feito lá? O Tratado da Antártida, assinado em 1959, proíbe atividades militares e exploração de recursos. Mas por que, em plena Guerra Fria, as superpotências rivais concordaram em colocar este território fora dos limites? Por que tantos países assinaram um acordo que proíbe explorações independentes? A resposta pode estar no que há por baixo. O que realmente há escondido sob quilômetros de gelo que nunca derreteram em milhões de anos? Existem mais de 400 lagos subglaciais, ecossistemas isolados do mundo por um tempo inimaginável. O maior deles, o Lago Vostok, é uma cápsula do tempo líquida, e cientistas que perfuram em sua direção relatam anomalias magnéticas. O que eles estão realmente procurando? E o que tem medo de encontrar? Prepare-se! Hoje vamos nos aventurar além dos limites oficiais e mergulhar nas teorias que sugerem que a Antártida é muito mais do que um deserto de gelo. De estruturas piramidais detectadas por satélite a estranhos sinais de rádio e relatos de desaparecimentos, você vai descobrir os segredos mais sombrios sobre o continente que eles não querem que você explore. A Antártida, um continente de gelo no fundo do mundo, um deserto branco que guarda segredos de eras imemoriais. É um dos lugares mais antigos e inóspitos do planeta, onde temperaturas mortais e ventos uivam sobre uma paisagem que parece pertencer a outro mundo. Com seus 14 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é maior que a Europa. No entanto, sob uma camada de gelo que pode atingir mais de 4 quilômetros de espessura, menos de 1% de sua vasta extensão foi verdadeiramente explorada. O que sabemos vem de satélites e radares que apenas arranham a superfície, deixando um mistério intacto. O que realmente existe sob todo esse gelo? E é aqui que a história se torna peculiar. Imagine o cenário. 1959. O auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido, com a ameaça nuclear pairando sobre todos. Estados Unidos e União Soviética disputavam cada centímetro de influência, e de repente, em meio a essa desconfiança, 12 nações, incluindo esses arqui-inimigos, se reúnem para assinar um acordo sem precedentes. O Tratado da Antártida. Este documento declarou o continente uma reserva científica. Ele proíbe categoricamente qualquer atividade militar, desde bases até testes de armamentos. Proíbe a exploração de recursos minerais, trancando riquezas incalculáveis sob o gelo. E controla rigidamente o acesso, exigindo permissões especiais para qualquer visita. Essencialmente, a Antártida foi colocada sob uma redoma de vidro global. Foi um ato de cooperação tão raro que levanta uma questão inevitável. Por quê? A justificativa oficial sempre foi a paz e a ciência. Mas para muitos, essa explicação não é suficiente. A velocidade e a unanimidade do acordo sugerem uma urgência, um motivo oculto. O que poderia ser tão importante a ponto de unir inimigos mortais?
O que eles descobriram lá que precisava ser contido, protegido ou talvez escondido do resto do mundo? A teoria de que o tratado é uma fachada para encobrir algo muito mais profundo não é apenas fantasia. Ela é alimentada por décadas de relatos estranhos e segredos bem guardados que emanam do coração do continente gelado. Sob a imensidão branca e silenciosa da Antártida, um manto de gelo com quilômetros de espessura esconde segredos profundos. E entre os sussurros que ecoam nos cantos mais remotos da internet e em antigas teorias da conspiração, um se destaca: a existência de bases subterrâneas secretas. Não estamos falando apenas de postos de pesquisa modernos, mas de complexos inteiros, cidades ocultas sob o gelo. Esses rumores falam de entradas camufladas em cadeias de montanhas e de uma atividade inexplicável detectada muito abaixo da superfície. A origem de muitas dessas histórias remonta à Segunda Guerra Mundial. Relatos sobre uma expedição alemã em 1938 para uma área que eles chamaram de Nova Suábia alimentam a imaginação há décadas. A teoria sugere que eles estabeleceram uma base secreta, a Base 211, construindo túneis e instalações para conduzir experimentos avançados. Embora não haja provas, a lenda persiste, sugerindo que algo foi construído lá, algo que precisava permanecer oculto. O mistério se aprofundou em 2016. Usando satélites com radar de penetração no solo, cientistas descobriram uma anomalia massiva sob o gelo, uma estrutura perfeitamente geométrica, com centenas de quilômetros de diâmetro. Sua forma regular desafia explicações geológicas. A ciência debate se é uma cratera de impacto, mas para outros a resposta é muito mais fantástica. Seriam apenas formações rochosas incomuns? Ou estamos olhando para algo extraordinário? A possibilidade de que sejam os restos de uma civilização perdida, uma cidade antiga engolida pelo gelo, é uma ideia que fascina e assusta. Uma civilização que talvez tenha florescido quando a Antártida era um continente verde e temperado. Teóricos apontam para mapas antigos, como o de Piri Reis, que supostamente mostram essa costa, sugerindo um conhecimento perdido. Se ruínas de uma cidade pré-era do gelo fossem encontradas, a história da humanidade, como a conhecemos, teria que ser completamente reescrita, provando que civilizações avançadas existiram muito antes do que ousamos admitir. Mas as bizarrices não param por aí. Várias equipes científicas já relataram fenômenos inexplicáveis, equipamentos que param de funcionar, bússolas que enlouquecem e até sons subterrâneos captados por sensores de infrassom. Em 2002, um grupo de pesquisadores russos perfurou o misterioso Lago Vostok, um lago completamente isolado sob 4 quilômetros de gelo. Quando finalmente conseguiram chegar até ele, descobriram micro-organismos desconhecidos, que não se parecem com nenhuma forma de vida já catalogada na Terra. Desde então, os dados e amostras foram mantidos sob sigilo. Por quê? O que eles encontraram ali embaixo? E se eu te dissesse que nem todos que tentaram explorar a Antártida voltaram para contar a história? Existem registros de pilotos desaparecidos, drones que nunca retornaram e transmissões que cessaram sem explicação. Até mesmo figuras famosas como o almirante Richard Byrd, um dos primeiros a sobrevoar o continente, relatou em seu diário ter visto algo além do gelo, descrevendo áreas verdes e até sinais de vida. Seu relato foi considerado confidencial por décadas. Coincidência? Ou encobrimento? O fato é que a Antártida parece ser um livro fechado, guardado a 7 chaves. E quanto mais tentamos abri-lo, mais perguntas surgem. Por que ninguém pode explorá-la livremente? O que há por trás de tanto controle e sigilo? Seria apenas para proteger o meio ambiente? Ou há algo que simplesmente não deve ser revelado? A Antártida continua lá, silenciosa, fria e enigmática, observando o mundo enquanto o mundo tenta decifrá-la. Um continente de gelo e de segredos. Vídeo de 9 minutos.